Bom dia, minha gente querida. Sejam todos muito bem-vindos ao canal da IBN. Bem, o nosso vídeo de hoje nos leva a caminhar por uma trilha a qual nos coloca numa condição de xeque-mate. Por que estou afirmando isto? Veja, o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 11, verso 31, que se nós nos julgarmos a nós mesmos, não seremos julgados. O que ele quer dizer com isto? Note, ele está falando que nós devemos fazer uma avaliação de nós mesmos para ver se não estamos indo na direção errada ou cometendo uma transgressão da vontade de Deus e até mesmo pecando contra o Altíssimo. Sem dúvida, todo aquele que tem o Espírito Santo habitando em sua vida sabe qual é a sua condição. No entanto, muitos, por gostarem de viver dentro daquela situação, procuram algum tipo de justificativa. Observe, quando a Bíblia fala de amor, muita gente aceita com facilidade o tema. Mas quando a palavra de Deus toca em algum ponto que alguns não concordam, saem sempre com alguma desculpa. Isto era para os tempos do Antigo Testamento, nós vivemos agora no tempo da graça. Essa justificativa pode ser aplicada a quase tudo, ou seja, à vida da pessoa em sua totalidade. Por exemplo, a sexo, poder, dinheiro e relacionamentos. Quando alguém está com problemas em alguma dessas áreas e não quer mudar, sempre procura uma justificativa. Então, lembrando Paulo, se a pessoa julgar a si mesma e consertar sua rota, pedindo perdão a Deus, o Senhor não julgará tal indivíduo, isto é, não emitirá um juízo sobre ele de disciplina. Bem, o vídeo de hoje usa novamente o rei Davi como exemplo de toda essa situação que acabei de falar. Posto isso, vamos ao vídeo de hoje. Vamos lá? Eu começo fazendo uma observação. Atente para isto. Muitas enfermidades aterrorizaram a humanidade ao longo da história. Alguns dizem que as três principais foram a peste negra, a varíola e o HIV. A peste negra aconteceu há quase 700 anos e causou a morte de mais de 75 milhões de pessoas. Quanto à varíola, a Wikipedia registra que no século XVIII morreram cerca de 400 mil pessoas por ano e no século XX estima-se um número entre 300 e 500 milhões de mortes. Num site de pesquisas aparece mais de 77 milhões de pessoas infectadas pelo vírus do HIV até o final de 2020 e quase 35 milhões de pessoas perderam a vida até o final do mesmo ano. Hoje, enfrentamos a pandemia do Covid e muitas vidas foram perdidas, mas com números bem mais baixos do que aqueles das outras doenças. Apesar disso, esta pandemia está aterrorizando a muita gente ao redor do mundo. Não obstante, existe uma outra doença que é pior que todas aquelas que existem ou já existiram. Todo mundo nasce com essa doença. Embora todos sejam atingidos por ela, somente Deus pode curá-la. Essa doença chama-se pecado. A causa e os sintomas dessa enfermidade são descritos em um salmo que o rei Davi escreveu. O pano de fundo para este salmo é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Só abro um parêntese aqui para dizer que já falamos sobre essa história aqui no canal. Apesar disso, lembro que, enquanto o resto de seu exército partia para a guerra, Davi ficou para trás. Uma tarde, ele saiu de seu palácio e, passeando pela sacada, viu uma bela mulher tomando banho na casa vizinha ao lado. Em vez de se virar, ele cedeu à tentação, mandou buscar a mulher, deitou-se com ela e a engravidou. Então, para encobrir seu feito, ele mandou matar o marido dela em uma batalha que estava acontecendo e depois a tomou por esposa. Apenas um olhar provocou uma série de pecados: cobiça, roubo, adultério e assassinato. Note,
Davi não era diferente de todos nós, não. Assim como nós, Davi foi infectado pelo pecado. Como rei, ele conhecia o luxo que o trono lhe proporcionava. Vestia roupas caras, usava os melhores calçados e também uma coroa de ouro. Podemos imaginar que estava sempre banhado e perfumado, mas quando enfrentou o seu pecado, ele se sentiu sujo. Então, a primeira coisa que Davi pede é uma ducha purificadora do pecado, como vemos no Salmo 51, versos 1 e 2. Acompanhe comigo. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Davi se sentia sujo e imundo porque o pecado contamina o homem por inteiro. Mas depois disso eu vou partindo para uma conclusão. O pecado afetou Davi emocionalmente. Como um homem segundo o coração de Deus, ele queria desesperadamente estar limpo e usa frases diferentes para enfatizar isso. Ele diz no versículo 1, apaga as minhas transgressões. Ele não quer apenas ser lustrado e polido, ele quer o registro limpo. Note também o que ele diz no verso 2. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Davi não quer nem mesmo um pedacinho de sujeira em sua alma, ele quer estar totalmente desintoxicado do pecado. Ele não quer mais ver seu pecado, sentir seu pecado e cheirar seu pecado. Ele deseja ser limpo e purificado. Qualquer pessoa que não conhece a Deus sente liberdade para pecar, mas quem conhece a Deus sente a sujeira do pecado. Uma das maiores diferenças entre esses dois tipos de pessoas é como elas veem e reagem ao pecado. Observe, todos, cristãos ou não, pecam. Quando Deus entra na vida de alguém, Ele não muda essa pessoa para que ela não peque mais, mas Ele muda o modo como essa pessoa se sente em relação ao pecado. Reflita, continuamos no próximo vídeo. Deus abençoe a todos.